Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série em Eclesiastes. A nossa mensagem hoje, o título dela é Como achar alegria no ser do que no ter. A gente vai ver o texto de Eclesiastes 6, do 1 ao 12. Um dos maiores pecados na vida de uma sociedade moderna é o consumismo. O consumismo é uma filosofia que ensina que você se alegra em ter coisas. No entanto, o consumismo adoece o coração. Em uma cultura consumista, a pior coisa que alguém pode ter é dinheiro. Você pode dizer, não, mas numa cultura consumista, a melhor coisa é ter dinheiro. Não, é a pior coisa. Numa cultura consumista, a pior coisa que alguém pode ter é dinheiro. Sabe por quê? Porque o vazio no coração será um lugar constante que ele vai morar. Aqueles que não têm uma vida de recursos financeiros melhores, em uma cultura consumista, vão experimentar então um tipo de prisão, uma busca constante por ter dinheiro, para ter alegria. Pessoas que vivem numa cultura consumista viverão escravas do querer ter para ser feliz. Então, se você conhece alguém que ama ter para se alegrar, então pode ser que você conheça alguém que está experimentando o ídolo do consumismo. Será que esse alguém é você? Faz a pergunta agora no teu coração. Tem alguma coisa que você quer ter para se alegrar? Quer ter e você diz assim, se eu tiver isso eu vou ser feliz. Se eu chegar nisso eu vou ser feliz. Se isso é o que você está buscando, você está esvaziando a verdadeira alegria em Deus. Você está esvaziando o seu coração. É sobre isso que nós podemos refletir ao aplicar o texto de Salomão que nós vamos estudar hoje. Então abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 6, nós vamos ver do verso 1 ao verso 12. É o nosso alvo de estudo hoje. 6, do 1 ao 12. Salomão, ele vai começar na primeira parte desse texto a trabalhar aquilo que ele chama o grande mal da humanidade. Ele identifica uma coisa que ele chama de o grande mal. O grande mal da humanidade é ter e deixar de ser. Esse é o grande mal da humanidade. O pregador aqui ele vai afirmar que existe um mal sobre a humanidade, mesmo sobre aqueles que Deus concede alegrias. Mas a alma deles não se farta de tudo, e eles acabam deixando para outros depois deles, sendo tudo no fim vaidade. É isso que ele vai falar agora. Vamos ler o texto, o verso 1 e o verso 2. Ele diz assim, ó: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. É um mal que pesa sobre todos. Não é algo específico, é algo que pesa sobre todo mundo que está na condição humana. Se você é um ser humano, esse mal pesa sobre você. Pesa sobre o mundo quebrado. E ele continua. Aí ele vai descrever que mal é esse. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Ou seja, o mal da humanidade reside sobre aqueles a quem Deus conferiu. Aí você diz, espera aí. Numa cultura consumista, ter coisas é bênção de Deus. O Evangelho da Prosperidade ensina exatamente isso. Normalmente, pastores do Evangelho da Prosperidade vão contar muitas riquezas deles, né? Porque o cara, quanto mais abençoado, o cara tem um avião, o cara tem uma fazenda, porque é isso que é bênção de Deus, certo? Mas Salomão está aqui quebrando as pernas dos camaradas, porque ele está dizendo que existe um grande mal da humanidade. É aquele a quem Deus conferiu riquezas,
bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Tudo que ele quer, Deus dá. Tudo que a alma dele deseja, Deus dá. Obviamente, Deus vai dar aquilo que realmente, né, é propósito dele. Mas, aí vem o problema. Mas, Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Tudo isto é vaidade e grande mal. Você diz, então é porque ele comprou, ele comprou uma roupa e não vestiu a roupa? É por isso que ele não está desfrutando? Não, não é isso. Ele está falando de uma alma que desfruta do que tem. Possuir não é só fisicamente, mas é também alegrar a alma com o que você tem. Só que ele diz que Deus concede a esse homem alegrias no ter, em bens, em riquezas, mas a alma dele não se satisfaz. Esse é o grande mal que ele diz, que pesa sobre a humanidade. Ele viu algo que chama de mal debaixo do sol, que pesa sobre a humanidade. Aquele que Deus quis dar riquezas e tudo que ele deseja, mas não consegue desfrutar dessas coisas. Parece que aqui, irmãos, existe alguém que tem as coisas, mas não desfruta de tudo que tem. Ele alcança o que sua alma deseja, mas a sua alma não se satisfaz. Ele busca para satisfazer, Deus dá o que ele deseja, mas isso não satisfaz a sua alma de verdade. No fim, tudo o que ele juntou, na tentativa de se alegrar, não alegrou de verdade, e vai ficar para outro que não trabalhou naquilo que ele juntou. Ele afirma que tudo isso é como um vapor, é um grande mal, que assola toda a humanidade, ou seja, é uma condição humana de uma vida debaixo do sol, em um mundo quebrado. Essa é a nossa condição, viver nesse mundo quebrado. Existem alegrias naquilo que nós temos, existe sim, mas essas alegrias não satisfazem a alma, pois a alma foi feita para o eterno, não para o temporal. Nossa alma não foi feita para coisas, mas para Deus. Somente nele ela descansa, somente nele ela se alegra para sempre. Somente nele ela desfruta de verdade. A maior teimosia da condição humana é acumular coisas, na esperança de que nelas vamos achar a verdadeira satisfação plena. Quando algo nos alegra, porque nós temos, sabe aquele presente que você ganha e você fica... Temos a tendência de ampliar o uso e a continuidade e no fim acabamos deixando de ter a mesma alegria do começo. E depois queremos outra coisa para se alegrar e assim saímos de um bem para outro, de uma luta para outra, de uma diversão para outra, de um emprego para outro, de um relacionamento para outro, um curso para outro curso, um hobby para outro hobby, mais um filme, mais uma série, mais um esporte, mais algo que tente despertar a alegria que se perdeu no anterior. Tente despertar no seu coração um encantamento que havia se perdido quando o anterior te alegrou e se tornou normal. Não é assim? Você se alegra com uma coisa e depois de um tempo aquela camisa já não tem mais o mesmo brilho que tinha antes. Você veste ela, já não se sente tão feliz. É interessante que a gente busca esse encantamento no coração que se perdeu no anterior, quando o tempo passou, e a gente busca algo que faça finalmente chegar no âmago da nossa falta, da nossa angústia. Algo que promete prolongar, algo que promete para a gente uma alegria constante. Mas a alegria se acaba, e então os nossos olhos tentam achar um novo motivo para se alegrar, mais uma coisa para buscar. É nesse ponto que o pregador disse que é o grande mal. Pois Deus pode até dar tudo que tua alma deseja, mas no fim você não desfruta do verdadeiro bem nela para sempre. E depois de um desfrute parcial, de uma alegria que escapa como fumaça, como vaidade,
Tudo vai ficar para quem vem depois de você. E como ele falou lá no texto anterior, que a gente estudou, você não sabe o que ele fará com aquilo que você deixou para ele, que te alegrou por um tempo. Será que ele vai ser sábio ou tolo? E quando você gastou sua vida em trabalhos, fadigas, brigou com pessoas por coisas, destruiu relacionamentos para ter, e no fim viveu uma vida de alegrias passageiras, destruiu por isso as alegrias eternas que deveriam ter sido cultivadas. Isso é a história de muita gente. Isso é a história de muita gente. No texto anterior, no contexto aqui, do capítulo 5, Salomão falou da busca pela riqueza como meio de alegria. No fim de tudo, existem efeitos colaterais em possuir riquezas, poder. Tem efeitos colaterais. Porque às vezes a gente ou possui o poder, ou possui a riqueza, ou a gente é possuído pelo poder, ou a gente é possuído pela riqueza. Ou a gente é oprimido, ou a gente é opressor. As riquezas não trazem alegria. Desfrutar da vida com quem amamos e com o que trabalhamos para obter o nosso sustento, essa é uma alegria dada por Deus. O problema agora é o outro lado do exagero. É daqueles que então passam a achar que possuir coisas na qual se alegrar seria então um grande alvo da vida aqui. Ou seja, o maior alvo da minha vida aqui é ter coisas, trabalhar para comprar, trabalhar para dar para os meus filhos o melhor. Tem pai que pensa assim, dá tudo que eu não tive. Você está criando um consumista. Você não está criando um ser humano, está criando um consumista, um ser humano consumista. Viver a vida ao máximo, alcançar todos os sonhos, seria então o caminho para a verdadeira felicidade. Você pode pensar nisso. Mas é aqui que reside o grande mal da humanidade, que ele disse. Deus não nos criou para que nossa alma fosse alimentada por coisas que nós amamos ter ou fazer. Não fomos feitos para elas, fomos feitos para Deus. Nós usamos essas coisas, mas alimentamos a nossa alegria em Deus. Gratidão por provisões, gratidão pelo amor, por ser amado e cuidado por Ele. Gratidão por ter Ele em nós. Essas coisas nos são lembretes da bondade de Deus, mas não são a nossa alegria. Esse é que está o ponto da questão. Sabe aquele emprego que você sonha um dia ter? E que você acha que quando tiver, vai ser feliz. Finalmente parece que chegou onde sempre quis chegar. Parece que depois você só vai entrar em um tipo de permanência de plena felicidade. Eita, finalmente cheguei onde eu queria. Estamos sempre achando que vamos encontrar algo que nos dará um tipo de alegria perene, que não se apaga. Uma coisa como se fosse uma bateria infinita de alegria para nós, que nunca vai descarregar em nosso coração. Essa é a ilusão do grande mal que Salomão está falando aqui. Sabe aquele carro que você sonha ter e que acha que quando conseguir vai ficar feliz com ele para sempre? Ele vai ficar comum para você de novo, empoeirado, enferrujado. Sabe o casamento que você tanto sonha? Sabe o curso que você tanto deseja fazer na universidade? Sabe aquela coleção de coisas que você deseja completar? Sabe aquele shape na academia que você sonha alcançar? Pois é, meu querido irmão, sinto te informar, é uma alegria real, mas passageira. Você vai partir para o próximo nível de busca. Para outra, depois para outro. Você vai tentar outra coisa para fazer liberar aquilo que a biologia chama de dopamina, que é o hormônio do prazer, aquela alegria que vai te devolver quando você conseguir o próximo nível, o próximo estágio. Porque o anterior você já não se alegra mais, perdeu o brilho. Aí você vai acumular um monte de coisas que foram motivos de alegria, que formaram lembranças de gratidão a Deus. Você vai acumular e que realmente foram presentes de Deus. Não estou falando de coisas pecaminosas, que você acha que foi presente de Deus, não. Como Salomão diz no verso 2, o que é que ele disse? Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Ou seja, Deus deu, é de Deus. Aí vem grande um terrível mais. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso.
aí tudo que você acumulou vai ficar para um estranho. Para o teu genro, para o teu cunhado, para o teu irmão, teu filho. Não sei, não são estranhos, mas vai ficar para alguém. Sabe por quê? Porque o teu filho vai pegar aquela coleção de carrinho que você tem e vai vender. Vai vender por um precinho bem baratinho. Vai dizer, não quero isso não, eu quero o dinheiro. E vai vender. E aí um estranho vai pegar e possuir aquilo que você tem, que você valorizou tanto. O que fica então de tudo isso? O que vale a pena buscar? É esse o ponto da crise aqui que Salomão vai conduzir a gente. Salomão, desde o início desse livro, ele gera crise na gente. Ele gera crise o tempo inteiro, porque ele está falando da vida real. Se as coisas que eu luto para ter, Deus me dá, me alegro, mas depois essa alegria vai embora e eu vou buscar para o próximo, como é que eu não fico escravo disso, desse movimento de buscar alegria o tempo inteiro, que me faz acumular coisas, me faz ficar buscando. Por dentro. Por que ele diz isso? Ele diz, mas se sua alma não se fartar do bem, ou seja, é alguém descontente com tudo que tem, pois ele tem, mas não preenche a verdadeira busca por alegria da alma. Tem alegria por um pouco tempo, alegrias passageiras, não são coisas ruins que ele constrói aqui, gente. Não é coisa ruim que está dizendo aqui. Mas o que move o coração dele a buscar essas coisas é que esvazia ele da verdadeira alegria. Por que ele tem filhos? Por que ele vive tanto? A grande questão é essa, por quê? Por que você tem o que você tem? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você quer ter filhos? Por que você quer ter muitos filhos? Por que você quer ter meio filho? Por que você quer ter só um? Por quê? Essa é a grande questão. Por quê? Porque ter muitos vai te alegrar, mas não vai preencher tua alma. Ter poucos pode até te alegrar, porque vai te dar mais dinheiro para viajar, mas é temporário. A grande questão aqui não é ter, porque outro ponto que ele deixa claro aqui, é que esse homem morre numa condição de não ter sepultura, ou seja, ele morre sem trazer luto para ninguém. Gente, isso é triste, ou seja, ele é esquecido em sua morte. Ninguém chora a sua partida. Ele viveu uma vida de projetos e anos de prosperidade. Ele buscou tudo o que poderia o alegrar e morreu vazio daquilo que realmente poderia construir na vida dos outros. Talvez ele destruiu seus relacionamentos para ter e deixou de ser. É como, por exemplo, tem pais que o pai trabalha 200 mil horas por dia, a mãe trabalha 200 mil horas por dia. Aí põe o filho para uma babá cuidar e depois empurra meio mundo de presente para o menino. Aí acha que isso vai preencher a alma do filho deles. Aí depois o filho cresce, cortando os pulsos, e aí diz, onde foi que eu errei? E aí? Você viveu o que realmente vale a pena viver? Ou você segue o fluxo da moda, do mundo, do que o mundo diz que vai te fazer feliz? Vem para a moda cá. Lembra essa? É antigo, né? Eu posso falar porque ninguém vai me cobrar merchandise. Eu não posso cobrar, né? Porque já fechou. Meus irmãos, ele buscou tudo que poderia alegrar e morreu vazio daquilo que realmente poderia construir na vida dos outros. Talvez ele destruiu seus relacionamentos para ter. Deixou de ser.
Uma hipótese minha, isso é uma hipótese minha, viu, para fazer sentido para o texto. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que entender, a gente tem que ser uma igreja madura. A gente tem que entender o que o texto está dizendo, o que o pregador está dizendo e saber diferenciar. Isso é uma hipótese minha para dar sentido ao texto. Se você olhar comentaristas, aí vai estar lá, um comentarista diz uma coisa, outro diz outra, tal. Por quê? Porque é um texto que não traz sentido claro. Então, para poder harmonizar o entendimento do texto, a minha hipótese é que esse homem viveu uma vida construindo muita coisa que as pessoas podiam dizer assim, esse cara era 10 mesmo, crente fiel, mas os seus relacionamentos eram vazios. Ele destruiu a vida dos seus filhos, ele destruiu a vida de sua esposa, talvez ele destruiu a vida de muita gente, para ter, achando que dando coisas a essas pessoas, seria suficiente para alegrá-las. Alegrava por um tempo, mas isso não preenchia aquilo que realmente aconteceu. Então parece que esse homem, infelizmente, o caminho desse homem é o caminho de muitos que vivem apenas para si mesmos e para suas próprias alegrias egoístas, descumprindo o que a vida com o temor do Senhor realmente nos chama para viver. Que ele mostrou nos versos anteriores e que vai nos mostrar no restante do livro daqui para frente. A gente negociou o que Deus dá valor, a gente trocou por aquilo que o mundo dá valor. E aí a gente deixou de valorizar o que é eterno e passou a valorizar o que é temporal. Ele agora compara que esse homem viveu muito, viveu bem, alcançou seus objetivos, mas suportou todo o peso da vida sobre si, do vazio do seu coração. É aqui que ele faz uma comparação pesada. Porque ele está dizendo o seguinte, esse homem conseguiu tudo o que tinha, mas morreu esquecido, porque ninguém valorizava ele de verdade como ser humano. Valorizava talvez a carteira dele, valorizava o cartão de crédito dele, valorizava a posição que ele tinha social, valorizava tudo isso, mas não valorizava ele como ser humano, porque ele mesmo construiu isso. Tem muita gente que vive assim. Meus irmãos, entenda uma coisa, se na sua velhice teus filhos cuidarem de você, louvado seja Deus, porque você criou seus filhos bem. Não vou generalizar, porque tem filho ruim. Mas eu imagino, pois eu já vi muitos casos, de que pais que às vezes morrem sozinhos porque não foram pessoas boas com seus filhos. Construíram cobras, educaram cobras, que depois foram lá e pegaram eles. Você pode analisar aí, tente lembrar de casos que você conhece. E tem aqueles casos de pessoas que foram ruins, mas aí os filhos foram lá e, até o fim, foi lá e ajudou. Esse homem aqui não. Ele morreu esquecido, ninguém chorou a partida dele. Por isso que ele faz uma comparação terrível aqui, pesada. Ele diz assim, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Vamos terminar de ler o texto para vocês entenderem? Olha só, ele diz assim, pois, verso 4, o aborto vem ao mundo para nada, desaparece na calada da noite, as trevas encobrem o seu nome, não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Ou seja, não vão todo mundo morrer? Ele está dizendo assim, é melhor que não tivesse vivido. Isso é pesado, né, gente? Vocês estão vendo como é perigoso o consumismo? Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu filho não precisa dos melhores sapatos, não. O seu filho não precisa das melhores roupas, não. O seu filho não precisa das melhores escolas, não. O seu filho precisa de você. Tem uma frase de Wilkerson, se eu não me engano, ou é o Wilkerson ou é o Billy Graham. É porque eles são cabelo branco, parecido. Mas a frase diz assim, você entrega seu filho para Roma educar. Não fique surpreso se ele voltar romano. Você pega seu filho, põe para ele ficar o dia inteiro numa escola, cheio de professor que, não a sua maioria, não na sua totalidade, mas a maioria aprendeu discursos ideológicos, empurra o discurso ideológico,
E não vem dizer para mim, aí eu sei que vai ficar gravado, vão dizer, vão querer atacar. Eu tenho relatos de pais aqui, vários pais, que é o dia todo, empurrando no juízo dos meninos, ideologia de gênero, e isso. Eu tenho relatos de pais com tarefinhas em casa, de leão, para botar uma saia no leão, e não sei o que lá. Para que isso? Aí a gente vai e empurra, né, as melhores escolas, os melhores jogos, as melhores plataformas de streaming. Vai assistir só, vou bloquear só para assistir filme infantil. São os piores hoje em dia. Tome, celular. Isso aqui é uma desgraça na mão de adolescente. Eu vejo os adolescentes aqui na igreja com celular. A minha eu já disse, você só vai ter com 15 anos de idade. Mas todo mundo tem. Eu digo, mas você não é todo mundo. Porque isso é uma desgraça. Eu já tenho relatos de pais, de adolescentes, que isso aqui tem destruído. E que aí o pai vai e toma do menino. Ai, porque deu? Porque deu? Então o bichinho fica feliz. Você pegou Satanás e pôs na mão dele. Porque isso, sem supervisão, é a mesma coisa de dizer, diabo, senta aqui com meu filho, vem bater um papo com ele. Porque coisa boa ele não vai achar. Pode ter certeza. Se você duvidar, senta comigo depois do culto, eu vou pegar o Instagram e vou fazer uma pesquisa fácil. E em 2 cliques eu te mostro pornografia. Você acha que o teu filhinho, bichinho, inocentinho, ai meu Deus, ai, não sabe disso? Tu acha que ele não sabe disso? Pois eu tenho certeza que o teu filho já viu mais desgraça do que tu já pode ter visto na tua vida, porque tu entregou essa miséria na mão dele. Por quê? Consumismo, o Deus da nossa geração. A gente acha que os nossos filhos vão ser felizes porque tem. Ah, mas na escola todo mundo me despreza porque eu não posto selfie, porque eu não tenho mídia, eu não tenho... Problema deles. Posto o que quiser, mas você vai aprender a viver a vida real. Você vai aprender a viver a vida real. Esse homem aqui deu tudo. Aí você acha que você vai dar tudo para o seu filho e ele vai ficar a pessoa mais legal e feliz do mundo. E aí vai dizer, ai, meu pai é maravilhoso. Vai, não, você vai destruir a vida dele. Depois ele vai dizer, miserável do meu pai que me deu o que eu precisava. Sabe por quê? Porque tem coisa que meus pais fizeram por mim que hoje eu não faço por meus filhos. Porque eu vi que era errado. E eu aprendi. E eu digo assim, meus pais erraram nisso. Eu sei que eu também vou cometer erros. E os meus filhos vão dizer, meu pai errou também nisso. É claro, acontecer. Mas olha o que é que esse homem fez. Meu querido irmão, aqui a comparação é pesada, mas eu espero em Cristo que a tua vida, vocês que estão aqui me ouvindo, os que estão vindo aí de casa, depois e tudo mais, eu espero que a sua vida seja melhor do que um aborto. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu dou tudo por meus filhos. É exatamente o que esse homem fez aqui. Ele deixou de dar exatamente o que ele precisava dar, a presença dele. Gente, essas ideologias são demoníacas. Eu converso com mães que às vezes têm a questão assim, dizer, eu vou largar meu emprego para ficar com meu filho. Eu sei que eu preciso fazer. Não estou dizendo que toda mãe tem que fazer isso. Eu estou relatando casos que eu conheço de mães que tomaram essa decisão e são oprimidas por isso, pela família. Você largou seu futuro, você largou sua vida, porque o mundo diz isso. Vai ficar dentro de casa, que é isso? Mas ela não construiu uma família, não quer construir uma família, não quer educar filhos, não quer dar aos seus filhos o que há de melhor, eles mesmos. Que é o maior presente que o filho pode ter, é pai e mãe. Aí eu vou ficar achando que o mundo me discipula melhor do que a palavra. Então depois você vai colher coisas que você vai dizer, por quê? A razão está aqui. Muitas pregações que a gente faz aqui na igreja. Estudos e mais estudos, reunião dos homens, reunião de mulheres, reunião de mães, reunião de não sei o que lá, projeto Ana, curso de noivos e tal. Gente, a gente teve um curso de paz agora, quinta-feira. Graças a Deus, louvado seja Deus pela vida dos pais que vieram.
Porque vocês não sabem a preciosidade que é você refletir sobre a educação de filhos a partir da palavra de Deus. Porque, meu irmão, se você não educa conforme a palavra, você educa conforme alguma coisa. Ou o que você aprendeu dos seus pais, ou o que você acha que o mundo ensina. Mas com certeza você segue a orientação de alguma coisa. Os pais que estão vindo estão tentando seguir a orientação de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então eu fico tranquilo, porque eu vou ficar velho, os dentes vão cair, o cabelo vai sumir, o bucho vai crescer, vou ficar velho, e eu tenho certeza que o Ministério Batista da Graça, que a Igreja Batista da Graça, que o ministério que eu desenvolvi aqui nessa igreja, levou para cada um o entendimento do que é a vida cristã. Então, tudo que você faz fora da palavra, problema teu, porque não venha me dizer que você não sabe. Então, um aviso que eu quero te dar é, meu amigo, a melhor coisa que você pode dar para os seus filhos, sabe o que é? Você. É o melhor. Você. Sua presença. Toda a dor e todo o vazio que esse homem teve para construir foi em vão. Era melhor nunca ter nascido. É isso que o texto quer dizer. Quantas pessoas são tão ricas e têm tantas coisas e podem até receber muitos presentes ou realizar muitos sonhos pessoais, mas são vazias daquilo que é eterno. Eu sei que parece muito filosófico, viu? Mas eu espero que você entenda o ponto de Salomão. O problema não é ter, porque Deus pode dar. O problema é esperar ter para se alegrar. Ou achar que a única alegria é ter. Mas a maior alegria não é ter de Deus, é ser para Deus. Ser filho amado, ser grato pelo amor do Pai. Vamos continuar refletindo? A comparação desse homem com o aborto pode ser aprofundada da seguinte forma. O aborto não precisou sofrer como ele, que teve o mesmo fim em esquecimento. Os dois foram esquecidos. O aborto nunca foi conhecido. E o homem nunca mais foi lembrado. Sua vida parece não ter valido a pena nem para si mesmo, nem para os outros. Tudo que ele acumulou em uma busca vazia de felicidade fez ele sacrificar o que realmente importava, sua alma, sua alegria com Deus. Uma vida com Cristo, um relacionamento com Deus produz em nós o que realmente importa. Viver para Cristo não nos leva a querer ter só para ter, mas viver uma vida abundante e ter relacionamentos gratificantes e ficar na memória dos que amamos a partir deste mundo, farto de vida, cheio de anos de verdadeira alegria e paz. Eu creio, meus irmãos, que a mensagem de alguém que aprendeu a viver com Cristo é a seguinte: eu tive uma ótima vida. Obrigado, Senhor, por me dar anos de lutas e alegrias, dores e vitórias, mas pessoas incríveis que vão chorar minha partida, mas saberão da minha boca que eu vivi uma boa vida com o Senhor. Eu quero falar isso antes de fechar meus olhos na velhice, antes de partir. Não sei se eu vou partir velho ou vou partir antes, não sei, Deus já sabe. Mas eu quero poder viver e dizer, eu vivi uma boa vida. Obrigado, Senhor. Espero que as pessoas lembrem de mim. Espero que pelo menos eu não seja esquecido como um aborto. Nunca foi ter, mas sempre foi ser. Nunca foi possuir, mas sempre receber presentes do amor do Senhor. Em pessoas que passam pela nossa vida, em coisas que tivemos, em experiências que vivemos. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante aqui para você. Você considera ter uma boa vida? Faz essa pergunta aí agora para você. Faz essa autorreflexão. Vamos lá. Vai lá. Pergunta assim para você. Eu tenho uma boa vida? Eu não falo de muitos bens, não. Viagens, coisas, projetos, tá? Não. Eu estou falando de uma vida que você pode olhar agora, onde você está, e dizer, eu tenho uma vida maravilhosa. A resposta a essa pergunta vai mostrar o pecado do teu coração, tua insatisfação, tua ingratidão a Deus. Se você soubesse que Deus vai te levar hoje, agora vamos outro pensamento. Se Deus te levar agora, você sentado aí, pum, parar o coração e acabou.
Se você souber que Deus vai te levar hoje, você olharia para a sua vida e diria que viveu uma boa vida até hoje? Agradeceria a Deus pela oportunidade? Ou você iria se desesperar pelos projetos que não finalizou, pelas experiências que não alcançou? Será que sua vida só terá sentido se você realizar isso que você deseja? Então você não está vivendo feliz. A felicidade é uma coisa futura, é igual aquele filme, A Procura da Felicidade. Você não é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que está procurando ela. Isso revela o pecado no teu coração. Porque a alegria, entenda uma coisa, a alegria não é uma opção, não. A alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas por que eu não estou alegre? Porque o problema está em você, não está em Deus, não. Ou você está esperando ele. Oi. Ou você está esperando que Deus te dê coisas para que te faça feliz? Se você tiver isso que almeja, se você realmente tiver isso, é isso que vai te trazer alegria. E se Deus disser não para você, imagina a coisa agora que você mais quer na sua vida. Imagina aí. Imagina que Deus diz não. Você vai ficar feliz pelo não de Deus? Olha a pergunta. Faz a avaliação. Se você aprendeu a viver uma boa vida na presença de Deus, cada experiência veio na medida certa para alegrar o teu coração. E cada coisa que Deus te deu cumpriu o propósito de despertar em você gratidão. Deus te deu para você ser grato. Essas coisas não são fonte de tua alegria. Elas são lembretes para você que Deus te ama, cuida de você. E Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. E Deus sabe do que você precisa. E Ele vai te alegrar à medida do que Ele projetar para você. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não daquilo que queremos, mas daquilo que precisamos. Seu amor nos garante isso, e cada coisa é um lembrete desse amor. A vida, meus irmãos, é um trem de experiências. Cada vagão foi projetado por Deus. Não significa que você não deve deixar de lutar, de sonhar, de desejar, pois Deus pôs no seu coração esse mover. Pessoas que perdem a alegria de se mover, elas estão depressivas, não querem mais fazer nada. Não, tem que se mover, sonhar, desejar, buscar, planejar. Às vezes o pecado quer te mover em direções estranhas à vontade de Deus. Promessas e ilusões, mas Deus vem e te corrige, te aflige, te direciona, pois tudo vai cooperar para fazer em você o que Ele projetou para fazer. Tornar você a imagem do Filho dEle. Isso é ser feliz. É viver a vida de Cristo em nós. Cada vagão está projetado na medida certa e no tempo certo e com a quantidade de vagões correta do trem da sua vida. Lendo a citação do Lewis, no livro do pastor Emílio Garófalo, quando Lewis perdeu a esposa dele, ele disse o seguinte num determinado livro: a dor de agora é parte da alegria de depois. Aí, enquanto eu estava lendo isso, eu pensei em completar o pensamento, me atrever a fazer isso, dizendo que escolher se alegrar agora deve nos fazer entender que a alegria de receber trará no fim a alegria de perder. Ter te alegra, mas ter também abre a porta para perder, que vai te entristecer. A vida é assim. Você está disposto a viver os doces e amargos da vida? Porque a vida tem doces e amargos. Aceite isso. Toda montanha russa não emociona quando você desce? Chega o estômago da gente sobe, né? O estômago da gente, aquele frio quando desce, mas precisa subir antes de descer.
Toda vida precisa ser lembrada, para ser lembrada por outros, na morte, precisou ser vivida em Deus. A vida é isso. Você está disposto a aceitar a condição e viver para Deus no lugar de viver para si mesmo e para os seus planos de alegria em coisas? As alegrias que passam e que podem estar te custando coisas muito maiores. Deixe de ser mundano, deixe de ser vazio. Se encha de Deus, se encha da vida abundante que Deus prometeu. Uma vida bem vivida aqui, com alegrias, dores, mas completada pela eternidade, que nós experimentamos agora, aqui e ainda não. Mas após nossa partida, estamos plenos com o Senhor. É por isso que Paulo disse, agora você vai entender a frase de Paulo. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas eu julgo necessário, por amor de vocês, ficar na carne. Olha só, gente. Eu acho isso fantástico, porque Paulo ele comparou a presença dele com Cristo, com a presença dele com as pessoas que ele ama. Mas ele não disse que Cristo é igual às pessoas, ele disse que o benefício dele amar a Cristo é benefício para aqueles que ele ama. Você quer ser benefício na vida de pessoas? Ame a Cristo sobre tudo e seja bênção na vida delas. A nossa alma foi feita para o eterno, não foi feita para o temporal. Olha o que ele diz no verso 7 e 9. Vamos lá. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Interessante, né? Todo o teu trabalho você come, mas depois você quer comer mais, porque a fome vai voltar. Tudo que você tem, você vai precisar mais depois, porque aquilo vai acabar. Você nunca vai se satisfazer. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Olha só, é melhor o que os olhos veem do que o que a alma quer. E ele completa, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. A alma não se alimenta de coisas, mas de Deus. E por isso, mais que a sua boca coma, ela nunca deixará de desejar mais. Colocar nossa alegria nisso é correr atrás do vento, é vaidade. Não significa não querer comer, meus irmãos, mas significa comer pela razão certa. Agradecer a Deus pela comida que Ele nos deu, pelo emprego, pelo casamento, pela faculdade, pelos filhos e por aí vai. Qual a vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe viver? Ele diz isso. Pois todos têm o mesmo fim e têm as mesmas necessidades de trabalhar, de comer, mas nunca se satisfazer com coisas. Porque pode ser sábio, pode ser tolo, pode ser um pobre que aprendeu a viver, mas você não se alimenta de coisas. Porque a sua alma não se alimenta disso. Seu apetite por coisas, como se elas alimentassem sua alma, é apenas uma ilusão tola do teu coração. Achar que te fará feliz para sempre é engano. Pois tua alegria vai durar um pouco e logo você vai querer outra coisa no lugar. Não é assim, gente, que funciona? Melhorar de vida, viajar muito, passear bastante, maratonar aquela série top, são apenas coisas que alegram por um tempo. E logo nosso coração vai desejar mais, pois não é alimento para a alma. É por isso que ele diz no verso 9, ele diz assim, melhor é o que os olhos veem do que o que a alma deseja. Pois o que os olhos veem são reais e estão diante de nós para serem consumidos. Enquanto o que a alma deseja nem sempre é real. Às vezes é incansável por nós. É inalcançável por nós.
É isso que ocorre, por exemplo. Deixa eu citar aqui alguns exemplos. Romances de filmes. Eu e minha esposa, a gente começou a assistir uns filmes de romance. Vamos assistir esses filmes de romance aí, para a gente ver. É interessante, gente. Naqueles filmes ali, mostram para as meninas homens que o coração delas desejam, mas que não são homens que existem na vida real. Mas é o sonho dela ter um homem daquele. Aí as meninas estão todas assistindo aquilo ali, dizendo, eu quero esse homem para mim. Mas ele não existe. Ele é fruto da imaginação de uma autora que imagina o que é um homem ideal. É um homem que não existe. Aí você pode dizer, é isso mesmo, pastor, aí vamos lá. Pornografia. Pornografia mostra para os meninos uma coisa que não existe na vida real, mas que a alma deseja aquilo ali. Eita, daquele jeito. É não, meu camarada. É não. O que aquilo está fazendo é encantando você com o pecado. Fazendo você achar que o pecado é bom. Fazendo você achar que a vida irreal é real, mas é uma ilusão. E aí quando você encarar a realidade, você vai dizer, oxe, é isso, é? Eu achei que era todos aqueles fogos de artifício, brilhos no céu. É isso. E vai vir bronca no casamento, e vai vir confusão, e vai vir briga, e vai vir não sei o que lá, e vai vir... então deixa eu voltar para a minha vida de ilusão. Aí é aí que você se vicia, nessas porcarias. Tanto as meninas lá nos romances, quanto os meninos lá na pornografia. É como a ilusão que algumas empresas, eu passei por isso, mostra que as pessoas que têm certo emprego vivem bem. Olha, você vai chegar nesse nível, depois você vai passar para esse, e aí você vai ter isso, o seu salário vai para cá, você vai viajar não sei para onde, você diz, eita, que massa. Olha a vida de fulano como é. Ou seja, você vê que são certos empregos, parece que fazem você viver melhor. Porque viaja, são modelos famosos, são artistas de renome. Que eu quero ser um cantor gospel, porque os cantores gospel, eles viajam, é uma coisa maravilhosa. Que eu quero ser um artista de renome, porque olha, a vida deles é maravilhosa. Olha o Instagram daquele influenciador, ele só vive coisa boa. Tudo ilusão. Efeitos especiais dos computadores do nosso coração. Não passam de alguém vestido de verde, na frente de um chroma key, ou na frente de uma tela azul dessa. É uma ilusão. É efeito de computador. Vive a vida real, meu irmão. No lugar das ilusões que o mundo traça. Porque o mundo diz que você vai ser feliz se tiver isso. Mas é isso que Deus projetou para você? É o mundo que nos torna almas esfomeadas. É o mundo que faz isso. Almas famintas. Estamos vivendo a era da insatisfação sexual. Exatamente uma geração que disse que faça tudo o que você quiser que você vai ser feliz. Você não nasce menino nem menina, você vai descobrir e aí sai provando de tudo que aí você vai encontrar sua alegria. É a geração mais insatisfeita, mais deprimida, mais perdida que a gente tem. Mas os intelectuais dizem que você vai provar de tudo e vai saber encontrar a sua felicidade. Mas não é o que Deus projetou para você. Rapazes e moças entram em casamento cheios de ilusão. Ilusões dos filmes, das séries. Quando descobre que é a vida real, que o cara vai lá no banheiro e deixa lá um presente e esquece. E aí ela diz, meu Deus, ele era tão cheiroso, agora não é mais. Era um príncipe encantado, virou sapo. Aí eles vão ter que aprender a viver a vida real. Vida real. Porque o virtual nunca existiu. A ficção, o nome já diz, é ficção. É jogo de câmeras. É chroma key. Para os adolescentes aí, deixa eu dizer um negócio para vocês, os adolescentes, os mais novinhos, não, os adolescentes não, os pré, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Homem-Aranha não escala parede de verdade, não. Aquilo é uma parede invertida assim, e a câmera está lá e ele fica andando em cima da parede. Olha, ele está andando na parede. Não está, não, viu? Eu vou destruir a infância de vocês. Ele não solta teia mesmo, não. Aí, Janael está dizendo assim, João Lucas vai chorar agora. Agora, pastor. Arrumou um problema para mim. Não, ele não escala parede, não. Superman não voa, não. Aquilo é efeito especial.
Vivam a realidade que Deus criou, e não a ilusão. Sabe por quê? Porque ele disse que isso é vaidade e correr atrás do vento. E aí, qual é a solução do dilema? Sabe qual é a solução? Ele vai dar do verso 10 ao verso 12. Olha só, que interessante. Ele diz assim: tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual é o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Pastor, não entendi nada do que ele falou. Salomão viajou na maionese agora. Vamos lá, vamos entender. Salomão, ele faz uma série de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que que a resposta, ele não quer que você responda, ele quer que você pense. Isso é uma pergunta retórica. Por exemplo, quando eu chego em casa, todo arrumado, digo, quem é o bonitão daqui? Aí eu não preciso que Michele responda. Eu já sei a resposta. Eu só quero que ela pense. Olha, ixi, é brincando, viu, gente? Eu não preciso perguntar isso, não, que ela já sabe. Vamos lá. Gente, tudo que existe já recebeu um nome. Sempre existe alguém que conhece mais do que você sobre alguma coisa. Sempre vai existir alguém que sabe mais do que você. Hoje, na era da mídia social, todo mundo quer responder sobre tudo, né? Eu acho interessante que parece que quando você faz teologia, você vira especialista em tudo. Que os teólogos aí, principalmente os jovens teólogos, meu amigo, os caras sabem de tudo, critica tudo. Teve um aí que fez aí, jogou uma bomba aí, porque criticou mesmo um de pastor aí, homens de história, de vida, de lutas, de batalhas, e o cara lá estava lá, porque isso aqui é tudo errado. Coitado, meu Deus do céu. Sabe nem o quintal do camarada lá, nem a vida da igreja do cara, mas ele está lá, criticando tudo. Então, primeiro bota o coisa na tua cabeça. Sempre vai existir alguém que vai saber mais do que você em alguma coisa. Ponto. Só que pensa o seguinte, existe alguém que sabe todas as coisas. Quem será que cumpre essa condição de saber de tudo? Guarda isso no teu coração. Aí ele diz depois, o ser humano sabe quem é e que não pode enfrentar algo maior do que ele. Outro ponto, sempre teremos algo mais forte do que nós e que nos vencerá. Meu pai ele dizia o seguinte, sabe qual é o remédio para um brabo? É outro mais brabo ainda. Sabe qual é o remédio para um doido? É outro mais doido ainda. Ele dizia isso porque eu era pequeno, eu era meio bravinho assim, aí queria brigar com meus irmãos, aí meu pai disse assim, sabe qual é o remédio para um doido? É outro doido, você vai encontrar um que vai bater na sua cara. E aí no instante, você volta para casa chorando e sabendo que você não é tão brabo assim. Pessoas mais fortes, doenças mais perigosas, condições mais mortais. A morte é o maior adversário, porque vence todo mundo. Pode ser rico, pobre, branco, negro, alto, baixo, gordo, o que for. A morte é o maior inimigo, ninguém vence ela. Quem pode vencer a morte, então? Quem é mais forte que tudo? É mais forte que a morte. Porque o ser humano sempre vai encontrar alguém mais forte do que ele. E a morte é o maior inimigo. Não consegue vencer ele. Mas quem consegue? Guarda no teu coração também. Ele continua dizendo, aumenta as palavras, aumenta a vaidade. Sabe aquele cara contador de vantagem? Conhece gente contadora de vantagem? Tem gente que acha que tem solução para tudo. Que as palavras farão a grande diferença, pois são um tipo de verdade que ele acredita. Ou seja, eu sei o que você está passando, eu vou lhe ajudar, faz assim, 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 assim. Você sabe, consultor de vidas? É aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que tem experiência para tudo, que não passam de vaidade. Os que se acham muito sábios e experientes. Quem realmente sabe a verdade. E é a própria verdade. Quem cumpre essa condição? Quem também cumpre a condição de que ele sabe toda a verdade e que a verdade dele não é vaidade, mas é verdade. Quem sabe o que deve fazer? Aí ele vem para outra pergunta. Quem sabe o que deve fazer com sua vida curta? Sua vida de vaidade? Quem sabe o que pode fazer com a própria vida? Quem é que sabe realmente o que tem que fazer com a própria vida?
Quem sabe realmente como deve viver? E qual é o melhor plano para experimentar nessa vida tão curta? Quem é que sabe isso? Até para escolher o emprego, a gente é difícil para saber qual profissão a gente quer. Quem sabe realmente sobre nós e o que devemos fazer para viver? Quem é que nos conhece como substância informe no ventre da nossa mãe e tem todos os nossos dias escritos? Quem cumpre essa condição? Aí ele continua dizendo no fim: quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ele morrer? Meu irmão, quem é que conhece o futuro? E o que vai acontecer com tudo que você construiu e deixou? Quem é que cumpre a condição de saber o futuro? Deixa eu dizer para você, Cristo é a resposta. A resposta para o dilema é Cristo. Deus é a resposta em todas essas condições. Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu uma missão perfeita, para nos conectar com a fonte de toda a vida, com a fonte de toda a perfeição, com a fonte de toda a alegria. Ele nos conectou para nos chamar para Ele mesmo, como noiva. Ele cumpre todos esses requisitos. Ele sabe o nome de tudo, pois tudo nele subsiste e permanece e foram criados. Ele enfrentou o maior inimigo humano e venceu a morte. Ele venceu a morte e não existe mais nada mais forte do que ele no universo. Ele sabe a verdade sobre a vida e como viver plenamente para a glória de Deus. Ele sabe como se deve viver sem vaidade, sem correr atrás do vazio do pecado. Ele viveu uma vida perfeita. Ele conhece a minha história, o meu coração, e Ele sabe o plano dEle para mim nos mínimos detalhes. Ele conhece o plano para a sua vida. Os cabelos da minha cabeça estão contados. Ele cuida das aves e com certeza Ele cuida de mim. Ele pode me ensinar a viver minha história e cumprir minha missão nessa terra. Ele conhece o futuro, pois a história está nas mãos dEle. Como rei, Ele sabe o que acontecerá depois que eu partir daqui, e tudo vai ficar nas mãos dEle. Por isso Ele quer aprender, quem quer aprender a viver uma vida que vale a pena, com alegrias eternas, aprenda com Cristo, pois Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Cada coisa que você tiver, ganhar de Deus, ou que você não tiver, porque não precisa, seja grato. Use esses bens para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para se alegrar com aqueles que você ama, para construir uma vida de gratidão a Deus. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. No dia do meu aniversário, eu fui para, coisa pessoal, mas não tem problema contar não. No dia do meu aniversário, aí eu fui para o shopping com os meninos. O menino queria comer alguma coisa. Não, vamos comer alguma coisa? Bora. Aí fui lá. Foi exatamente a minha folga. Aí eu passei, aí a gente entrou numa livraria, aí tinha lá uma almofada. Uma almofada assim de um desenho que eu assistia na minha infância, comendo pão com linguiça, quando minha mãe ia para a feira. E aí trazia da feira. No sábado de manhã eu me levantava, estava lá o pãozinho com linguiça. E aí eu comia, tomando café e assistindo esse desenho. E aí quando eu olhei para o travesseirozinho lá, um desenho lá dos bichinhos, aí minha infância fez, voltou todinha assim. Aí eu disse: mas pai, sou grato a Deus pela infância que eu tive. Aí dentro de mim eu agradeci a Deus. Aí eu fui, olhei o preço, aí deixei para lá, disse: não, nada não. Tem dinheiro, né? Aí quando eu cheguei em casa, aí recebi um presente. Aí na hora que me disseram: ó, pastor, um presente para você, tal, aí você compra o que você quiser. Aí eu olhei para a Michelle fez a almofada, né? Aí eu fui lá, no outro dia comprar. Até Jefferson me viu lá, todo feliz comprando. Aí, é interessante, essa almofada a traça vai comer, o bicho vai corroer e ela vai se acabar. Aí eu cheguei para a Sara e disse: Sara, esse travesseiro aqui ele vai se acabar, vai sujar, porque é uma coisa. Mas eu nunca vou esquecer de Deus dizendo assim: eu te amo nos mínimos detalhes. Eu não vou esquecer disso. Você está entendendo a diferença? Não é aquilo ali, não. O menino pode até, um bebê chegar lá em casa e faz xixi na almofada. Espero que não, né? Mas
Mas não é isso que vai me alegrar. É a lembrança do amor e do cuidado de Deus, nos mínimos detalhes. Aí hoje eu entro no escritório, quando olho para ela, aí vem a infância todinha, aí vem a gratidão a Deus, aí vem a alegria de saber que Deus ama nos mínimos detalhes, mas não está na coisa. Se eu posso pegar ele e chutar assim, não tem problema não, porque a alegria não está ali, está aqui, está nele. Entendeu a aplicação? E é interessante, gente, que a gente que vive no ministério pastoral, a gente passa por essas experiências. A gente está preparando as pregações e Deus fazendo na nossa vida assim, dando uns rebuliços na nossa vida e dizendo assim, aprenda agora para você aplicar e saber o que é que eu estou lhe ensinando. E aí eu quero fechar aqui para você entender que essa mensagem que Salomão trouxe aqui, ela parece que ele vai repetir ela, só que de maneiras diferentes até o final do livro. Vamos só ler. Porque mais para frente eu vou pregar esses textos, né? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 8, verso 15, olha só. Capítulo 8, verso 15. Por isso, exalto... Não, 8, 15. Ei, espera aí. É isso mesmo. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Vamos agora para Eclesiastes 9, do 7 ao 10. Olha só. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para você, onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora olha Eclesiastes 12, do 13 ao 14. Ele diz assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você está vendo que ele vai repetir isso? Ele está dizendo, viva a vida correta, viva a vida que eu criei, se alegre com o que eu te dou, com os projetos que eu tenho para você, não dê ouvidos ao pecado, mantenha-se puro, purifica o teu coração, purifique tua mente, seja feliz com a humildade, com o pouco. Não põe esperança em riquezas, não põe esperança em consumismo, não põe esperança nas ilusões mundanas. Porque eu quero amar você nos mínimos detalhes. Você está entendendo? Então para de ser vazio, para de ficar querendo, eu vou postar aqui nas redes que eu estou muito aqui no meu restaurante, que eu sou muito chique. Pelo amor de Deus, coisa vazia. Poste, mas por outro motivo. Pela alegria, pela bênção fornecida por Deus, por estar com quem você ama, mas viva alegrias offline, que elas são muito melhores.